Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. Esse negócio não tá muito legal. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos ajustar um pouquinho aqui. Ok. Quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade. Oi, Alice, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Patrícia, como vocês estão? Tá dando pra me ouvir direitinho? A imagem não tá virada não, né? Nas últimas vezes, essas coisas da tecnologia têm nos pregado várias peças, então é bom confirmar se tá tudo certinho com a imagem e com o som. Bem, que bom, fico feliz. Obrigada, Patrícia. Oi, Berenice, bom dia. De Santos. Nessa hora vocês estão se preparando. Nessa hora não, né? Mas acho que tá próximo do carnaval e no Brasil, né? Penso que para as pessoas na minha cidade tem uns bloquinhos de rua que são muito legais, são muito gostosos. Então, nessa época dá bastante saudade, né, de estar no Brasil. Em outras também, mas a gente gosta, né, como todo bom brasileiro, de festa, né? A gente gosta de comemorar, de celebrar, enfim. O carnaval faz parte da nossa cultura, né? Então, em região de praia é bem gostoso, né? Olá, Breno, bom dia, seja bem-vindo. Bom, então vamos esperar o pessoal chegar, né? Quero agradecer imensamente pela participação de vocês nessa live de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre frustração, que é uma coisa que faz parte da vida de todos nós e da gente aprender por que isso acontece, de pensar um pouquinho melhor, de como que eu consigo tentar de alguma forma evitar, né, essa frustração e de lidar de uma forma mais adequada com esse sentimento, ok? Olá, Vilma, bom dia, seja bem-vinda. A Patrícia tá aqui no Japão há um ano. Bom, espero que você esteja gostando dessa experiência. É uma experiência que somente quem vive aqui pode saber, pode falar, né, a respeito, assim, no sentido de que são criadas muitas expectativas. Eu acho que, né, você vai ter alguns exemplos, assim, de certas frustrações que acontecem por conta disso, né? Mas a gente já daqui a pouquinho já entra no assunto. Então, como eu estava falando, quero agradecer ao pessoal do Portal Me, né, o Júnior, o Argeno, toda a equipe, pela parceria, pela confiança, né, e por esse espaço em que a gente pode compartilhar, eu e todos os demais profissionais das lives, né, do portal. Então, acompanhem as lives do portal, tem sempre muita informação, não só para quem está aqui no Japão, mas também, né, para quem está em qualquer lugar, né, que gostaria de saber um pouquinho da nossa realidade, né, como descendentes ou como estrangeiros em outro país, e assuntos que são pertinentes, né, de uma forma geral, não para toda a comunidade, né, brasileira. Bom, então, eu sei que vendo que tem algumas pessoas novas, né, que eu não me recordo de outras lives, então, eu sou psicóloga. Estou aqui no Japão desde novembro, novembro, eu tava lendo a mensagem da Jane Cleide e acabei me confundindo, desculpa. Boa noite ou bom dia, Jane Cleide, parece com com a filha de uma amiga minha aqui no Brasil. Legal. Então, assim, obrigada, né, pela participação. Então, eu tô aqui desde novembro de 2016, vim a convite para trabalhar aqui na minha área, né, na área de psicologia infantil, e desde então venho desenvolvendo alguns trabalhos nessa área e felizmente tive a grande satisfação e oportunidade de começar a participar das lives aqui no portal, e isso tem já 1 ano e meio, né, eu fico realmente bastante feliz com isso. Bom, então, 1 ano e meio? Acho que mais, né? Porque foi abril de 2017, se eu não me engano, a primeira.
Mas enfim. Então hoje a gente veio falar um pouquinho sobre frustração. Depois eu vou pedir pro pessoal do portal deixar a minha página do Facebook aqui nos comentários. É o @psicóloga Juliana Nakazaki. Então, se depois da live ou alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum tipo de orientação, fazer algum comentário, pode me mandar mensagem através da página, sem problema nenhum, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Bom, então, o que é a frustração? Por que a gente se sente frustrado? A frustração é um sentimento normal, né? Como eu falei, ela faz parte dos seres humanos. E o que acontece? Ela vem de uma expectativa ou de um desejo que nós temos de que algo se concretize, mas que ou ele não se concretiza ou não acontece da forma como nós esperamos. E aí, a partir disso, surge esse sentimento de frustração que gera uma tristeza, gera um desconforto, um incômodo, né? E que realmente a gente tem que, trabalhar com isso para que ele não acabe se transformando em outros sentimentos piores, né? Não evolua para algo que é um pouco mais sério. Então, as expectativas, naturalmente a gente cria. Então, quando nós somos crianças, por exemplo, nós temos muitas expectativas. É a expectativa quando você vai passear, quando tá chegando perto do seu aniversário ou de datas comemorativas e que você vai ganhar um presente. Ou quando você tá perto de um evento que é importante. E naturalmente a gente vai criar as expectativas, porque as circunstâncias, ou a gente aprende que determinadas situações, como por exemplo o nosso aniversário, a gente vai ganhar presente, vai ter uma festa ou vai ter uma comemoração, mesmo que seja algo simples em família. Então a gente espera por isso. E essa expectativa, muitas vezes a gente não tem como controlar a expectativa em si. O que a gente pode aprender é a controlar ou a tentar pelo menos racionalizar o impacto dessa expectativa na nossa vida. E isso é o que vai determinar o quanto nós vamos ou não ficar frustrados se porventura não acontecer da forma como nós esperamos ou se não acontecer. Então, essa é a origem da frustração. É realmente uma expectativa ou um desejo que nós temos e que não é atendido de nenhuma forma, ou que é diferente do que a gente planejou, do que a gente espera. E aí, então gera esse sentimento de frustração, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Quando nós somos crianças, como eu falei há pouco, nós temos inúmeras expectativas, muitos sonhos, a gente quer muita coisa, a gente quer tudo. E essas expectativas acabam sendo bastante comuns. E o mais importante é realmente aprender a lidar com elas. Por quê? A partir do momento em que eu tenho todas as minhas expectativas realizadas, tenho todos os meus desejos satisfeitos, eu não aprendo a lidar com a frustração. E como eu disse, a frustração é um sentimento que vai acontecer na nossa vida, de um jeito ou de outro. Não existe uma maneira de a gente evitar, numa vida inteira, que nenhuma frustração aconteça. E então, o tempo de aprender a lidar com isso é na nossa infância. Não que nós não sejamos capazes de aprender quando adultos, né? A gente pode aprender, mas às vezes a gente vai ter que se esforçar um pouco mais ou vai ser um processo um pouco mais dolorido do que se nós tivéssemos aprendido isso na nossa infância, né? Oi, Joyce, bom dia. Acho que também teve outro comentário da Juliana. Oi, Juliana Alves, tudo bem? Minha xará. Eu adoro o nome Juliana. Bom, então o que acontece? Os comentários estão aparecendo na tela, os comentários? Sério? Que estranho.
Deixa eu ver como é que eu posso fazer pra isso não acontecer, porque isso nunca aconteceu. Oi, Rosemary, bom dia. Não sei, gente. Isso realmente nunca aconteceu dos comentários ficarem aparecendo no meu rosto. Que estranho. Não sei te dizer. Porque pra mim sempre foi assim que né, nunca teve essa questão. Não, porque vai continuar subindo os comentários, né? Não é a questão da câmera, não vai fazer diferença, eu acho. Mas vamos ver se assim fica um pouco melhor, pelo menos, né? Pra vocês enxergarem. Bom, deixa eu ver se eu consigo um suporte aqui. Mas, enfim, vamos assim mesmo. Bom, então de qualquer maneira, né? Como eu disse, a melhor fase, né, para que a gente possa aprender a lidar com essas questões é a nossa infância. Por quê? Porque quando a gente aprende, tudo que a gente aprende na infância, a gente vai aprimorando, a gente vai aprimorando com o passar do tempo, conforme a gente vai crescendo, né, vai colocando e inserindo mais dados naquilo que a gente já aprendeu. Quando a gente não aprendeu, as frustrações que acontecem, né, na nossa vida adulta acabam sendo muito maiores. O impacto da frustração. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não tem esse preparo, a gente não tem essa habilidade para lidar com a frustração. Então, naturalmente, o impacto vai ser muito maior. Mas a partir do momento em que você consegue ter essa experiência de lidar com a frustração enquanto criança, então, por exemplo, você vai né, no shopping com a sua mãe, ou você vai no mercado com a sua mãe, e aí tem uma coisa que você quer, e aí ela fala que ela não pode comprar naquele momento, né? Muitos pais acabam hoje, por conta de várias circunstâncias, de várias questões, tentando ao máximo possível que a criança não tenha nenhum tipo de frustração, que ela tenha né, todos os desejos realizados. Mas isso realmente é muito negativo para nossa própria constituição psicológica, porque a frustração, saber lidar com a frustração é um aprendizado essencial para, inclusive, a nossa saúde mental. De fazer com que a gente consiga compreender que isso faz parte da nossa vida e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, quanto mais cedo, né, a pessoa puder ter a oportunidade de aprender, melhor. Então aí tem vários jeitos, né, da gente conseguir conversar com a criança, de explicar a circunstância para ela e, ok, entender que naquele momento ela ficou triste, mas ela vai aprender, ela vai abrir, assim, desenvolver os recursos para lidar com aquilo. E daqui a pouco ela tá brincando, daqui a pouco ela se distrai com outra coisa. Por isso que é muito mais fácil aprender quando se é criança. Porque quando a gente é adulto, o que acontece se a gente não sabe? A gente fica com aquilo e a gente fica remoendo aquilo e a gente vai dando força. A gente alimenta aquela frustração em vez de simplesmente aprender a lidar com ela ou superar, né? Nos libertar daquele incômodo. Primeiro porque a gente acaba culpabilizando a circunstância ou outra pessoa. Então isso não aconteceu, por exemplo, a viagem não foi legal porque a companhia não estava boa. O meu dia não foi bom, não aconteceu o que eu esperava por conta dos meus colegas de trabalho, ou por causa do meu chefe, ou por causa do meu marido, ou por causa dos meus filhos, ou por causa disso. Então, a gente acaba, né, realmente tendo esse comportamento de ficar remoendo essa circunstância que não aconteceu da forma como nós imaginávamos e trazendo e alimentando com questões mais negativas, né? Então, deixando algo que às vezes é muito pequeno, muito grande. E quando você tem um problema pequeno, é mais fácil de resolver. Quando você tem um problema grande, é mais difícil de resolver, né?
Então, isso também acaba impactando na forma como nós lidamos com as frustrações, na forma como a gente encara as circunstâncias e as situações do dia a dia. Como eu disse, é difícil que a gente consiga controlar a expectativa. A partir do momento em que acontece um evento, por exemplo, nesse final de semana a gente vai, vamos usar aqui, né, o exemplo do Japão, a gente vai esquiar. E aí você fica, eu nunca fui esquiar, deve ser muito legal e tal, não sei o quê. Aí a gente vai, você vai, e aí chegando lá acontece alguma coisa, por exemplo, na primeira vez que você sobe no esqui ou na prancha de snowboard, aí você cai. E aí você, né, dói, não é legal e tal. Aí você fala, nem foi tão legal, mas isso faz parte da experiência, né? Toda vez que a gente vai começar um esporte novo, vai se aventurar em alguma coisa nesse sentido, a gente tem que estar preparado para poder lidar com essas circunstâncias, com essa situação que pode não ser a melhor ou a mais legal no começo, mas que depois que você vai pegando prática, que você vai, né, se desafiando, você acaba achando muito divertido e curte o dia, né, curte o passeio. Então, existem, né, essas duas possibilidades de você lidar com a frustração. Primeiro, você ir alimentando isso, e ela realmente acaba ficando muito maior, e um problema vai puxando o outro e vai criando, né, uma bola de neve, e que depois vai ficando cada vez mais difícil de você lidar, ou você utilizar essa frustração como uma forma de você se autodesenvolver. Só um minutinho. Para quem não tá no Japão, nós estamos numa época em que muitas pessoas acabam tendo reações alérgicas por causa do pólen. E a minha voz, né, também não tá 100% por conta de um resfriado. Então, desculpa, né? Eu esqueci de falar isso no começo. É que eu tava empolgada de falar sobre o tema da live. Mas, desculpa, né, pela tosse. Vou tentar falar um pouco mais devagar pra evitar, né, esse episódio. Bem, mas de qualquer maneira, então assim, né, uma forma é a gente lidar de uma, assim, negativamente com a frustração e deixando ela maior, ou você realmente se autodesenvolver, se desafiar e falar, ok, não aconteceu da forma como eu esperava, o que eu posso fazer para não me sentir como eu estou me sentindo, ou como é que eu consigo usar esse sentimento que neste momento não está tão positivo para me motivar para algo melhor. Né? E aí a gente acaba, se a gente consegue desenvolver esse movimento do nosso próprio pensamento, né? Do nosso próprio funcionamento, tanto emocional quanto de pensamento, de nos desafiar sempre que existe uma frustração, aí a gente desenvolve um conceito que a gente, né, da psicologia, nós emprestamos, né, da física, que é o conceito de resiliência. O que isso significa? Dentro da física, né, significa que é um objeto que após passar por um estresse muito grande, volta ao seu formato original. Então, você pensa uma mola que estica, e aí volta, né? Dentro da psicologia, a gente trabalha, né, o conceito de resiliência como pessoas, uma característica de pessoas que passaram por diversas adversidades, por muitas frustrações e que conseguiram utilizar isso de forma muito positiva para serem melhores. Não só naquilo que elas tinham como objetivo, mas de uma forma geral como seres humanos. Então, quando a gente utiliza esse recurso e quando a gente consegue colocar para dentro da nossa vida esse comportamento mais equilibrado, mais racional diante das frustrações, a tendência é que a gente consiga lidar com isso de uma forma muito melhor, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma entrevista de emprego e aí você não é aprovado, né?
Então, isso pode realmente fazer com que você se sinta chateado e não tem problema você se sentir assim. A questão é, se você pensar, né, e depois eu vou falar de algumas coisas bem relacionadas a o que a gente deve ponderar e o que a gente deve pensar quando acontece uma frustração, né? Então, se você pensar que, assim, eu não. Eu nem queria esse trabalho. Ou, talvez vai encontrar alguma coisa melhor. Ou, não, eu quero esse trabalho. Então, se eu não estou qualificado o suficiente para isso, eu vou buscar as qualificações que são necessárias, ou eu vou melhorar, né, assim, o meu currículo de alguma forma, vou fazer um novo curso para que eu possa ser aprovado, né, ao invés de simplesmente ter essa tendência pessimista de não pode não ser tão bom, ou eu não queria. Então, assim, acaba ficando até contraditório, né, a nossa fala com o nosso comportamento. Porque se você não quisesse, não tinha menor sentido você se inscrever ou se candidatar para esse emprego. Então, a gente tem que, o tempo todo, ter esse cuidado de prestar atenção na forma como nós nos comportamos, em como nos sentimos e principalmente como nós assim, como o que a gente pensa, né? Para que a gente se aproprie disso e aí consiga controlar o nosso comportamento de uma forma melhor, ok? Deixa eu responder aqui. Olá, Manuela, boa noite. O Facebook. Eu vou, assim que finalizar a live, eu vou colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu já consigo fazer isso agora, só um minutinho. Isso deve estar aparecendo para vocês também, eu acho. Deixa eu publicar e ver se... Bom, então é psicóloga Juliana Nakazaki. Eu escrevi certo? Essa é a página do Face. Se você digitar ali, vai aparecer, tá? E aí pode ficar à vontade, né, Manuela, pra gente depois conversar, né? Então, Jenny Cleide, não, o nome da minha mãe não é Rosália, não. Né? Como você falou, deve ser alguém bem parecido, né, comigo. Mas, enfim, vamos retomar, então. Deixa eu ver se eu não deixei de responder alguma coisa. A Patrícia dizendo que... A Jeniclei dizendo, legal, ótimo, tem uma criança super agitada, isso vai me ajudar. A Patrícia dizendo que vai ajudar bastante. Fico feliz, né, que as informações realmente da live possam ajudar. Inclusive, se vocês tiverem algum outro assunto, né, na área da psicologia ou da saúde mental que vocês gostariam que fossem tratadas aqui na live, então pode deixar nos comentários, né, a gente realmente considera bastante isso e... né, assim, dentro da minha página também, se depois quiser colocar algum comentário ou verificar, lá tem todos os vídeos das lives antigas, anteriores, então vocês podem acessar também os vídeos ou também no site do portal, né? E aí, a Patrícia fez uma pergunta importante, né? Como é que a gente supera a ansiedade? Então, como eu disse, a expectativa a gente não vai conseguir bloquear ela 100%. Essa questão da ansiedade, ela está diretamente relacionada e ligada à expectativa ou algo que nós esperamos. Uma das frustrações maiores que eu acredito, né, que aconteça na vida das pessoas é a frustração que nós temos quando nós esperamos algo de outra pessoa, seja do nosso filho, do nosso chefe, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque geralmente a gente cria uma ideia de que todas as pessoas agiriam da mesma forma como nós agiríamos. Então, por exemplo, se alguém te conta sobre uma situação que tá passando, algum problema, e aí você vai lá e se coloca à disposição da pessoa, e de repente acontece alguma coisa diferente, quando você que tá passando por algum problema e aí fala pra pessoa e o movimento dela
por conta de várias questões. É que, né, e aí ela não age da forma como você espera, então realmente isso causa um sentimento muito ruim, né, na gente. E aí a gente precisa entender algumas coisas, como eu, né, falei agora há pouco, então eu vou citar questões que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente está lidando com quando a gente está diante de uma frustração. Primeiro, o mundo não gira em torno dos nossos desejos e das nossas expectativas. Isso é uma lição que é forte, né? Parece que, nossa, eu tenho que ouvir isso, mas é importante lidar realmente com essa realidade de que se você não teve o seu desejo realizado, o mundo vai continuar. Então, você que precisa se adaptar e tentar lidar com essa circunstância da melhor maneira. Segundo, nem sempre as coisas dependem só da gente, né? Então, tem coisas que não é do nosso controle. Então, por exemplo, essa questão do trabalho, ou às vezes de um compromisso que você marcou com um amigo, que você queria rever há muito tempo, mas aí no dia aconteceu um imprevisto com a pessoa e ela não pôde ir. Então você fica frustrado porque aquilo não aconteceu e tudo mais, mas não dependia só de você, né? E isso não significa que a outra pessoa não queria ir no encontro, não é nada disso, né? Então, é por isso que as informações, tudo que acontece precisa estar muito claro, porque aí você não fica com aquilo remoendo, né? Você entende, analisa, como eu falei, não tem problema naquele momento ficar triste, porque era uma coisa que você desejava, mas não fica alimentando essa tristeza, né? Tenta fechar o ciclo. Ah, não deu certo? Vamos tentar remarcar. Porque eu ainda tenho o desejo de conversar com você, de encontrar com você e tudo mais. E os imprevistos acontecem dos dois lados. Poderia ser um imprevisto com você. E que você poderia ficar frustrado do mesmo jeito. Então, é nesse sentido de tentar fazer uma leitura mais racional, mais equilibrada da situação, para que o impacto dessa frustração não seja algo tão sério, né, tão grave. Outra questão, né, que é importante da gente pensar é que a partir do momento em que você desenvolve essa resiliência, tudo acaba ficando mais fácil, né? Não só a questão das frustrações, mas das adversidades ou das dificuldades do dia a dia, fica um pouco mais tranquilo para você conseguir lidar, né? Para você estabelecer essa consciência de que você é capaz de resolver as suas próprias questões, de que aquela frustração não é algo que merece que você deixe de fazer as outras coisas ou que você fique muito abalado, e por conta disso você vai superando essas questões de uma forma mais adequada. Oi, Gisele, boa noite, seja bem-vinda. Então, a Patrícia está dizendo que é a verdade, né? Quando você não está ao nosso alcance, realmente a gente precisa precisa aceitar isso. Isso não significa que a gente tem que se conformar com todas as situações, não é isso. Mas é usar para a frustração ao nosso favor. De, talvez nesse dia não fosse o dia mais adequado para a gente encontrar. Ou, de repente, o melhor seria que tentar reagendar de uma outra forma, e às vezes a gente lida de uma forma positiva com uma frustração, e aí o que acontece posteriormente acaba sendo muito melhor do que a gente imaginava. Mas como existe uma tendência ao pessimismo, então quando não acontece o que a gente quer, a gente fica muito triste e desiste. Então, se a gente insiste e tenta utilizar, como eu falei, como algo para motivar, então isso faz toda a diferença, né, em como nós lidamos com essas questões. Olá, Fátima, boa noite. Meu nome é Juliana Nakazaki, seja bem-vinda. E a Jenny Cleide está perguntando como superar a distância dos parentes. Essa questão da distância com os parentes é bastante delicada. Saudade é algo que a gente não tem muito como resolver, a não ser estando lá, né, próximo.
Claro que felizmente hoje nós temos várias possibilidades, né, da tecnologia de fazer uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, que talvez minimize um pouco, né, deixe um pouco mais tranquilo. Mas é difícil, realmente, não vejo que existe uma resposta pronta ou uma receita para diminuir, até porque cada um sente também de uma forma muito particular, né, essa questão da saudade, né, e de como lidar com isso, né. A Lúcia lá, boa noite, tá dizendo que realmente a questão da saudade é algo que é dolorido, né? Seja a saudade porque as pessoas estão morando longe, né? Como a realidade de muitos brasileiros que estão aqui no Japão, que têm familiares no Brasil, ou essa, né, a saudade de pessoas que já não estão mais aqui entre nós, né? Mas é um sentimento que a gente também... Na verdade, todos os sentimentos, tanto positivos quanto negativos, são questões que a gente vai precisar aprender a lidar. Volto a falar que a melhor época da vida para aprender a lidar com todas as emoções é na infância. Então, se vocês têm filhos, né, a dica é: não tem problema que eles se frustrem, né? Isso vai fazer com que eles realmente desenvolvam essa habilidade de lidar com essas pequenas frustrações da infância, mas, como eu falei, que vão fazer toda a diferença na nossa vida adulta. A partir do momento em que você não tem esse repertório, quando você crescer e você vai passar pelos desafios da vida adulta, acontece uma frustração e você fica perdido. Fica muito mais difícil de conseguir lidar com isso. Então, não é à toa o crescimento dos casos de depressão e de outros transtornos relacionados ao humor, né? A essa tristeza profunda que a gente vê nos jovens, mas é por conta também dessa dificuldade ou dessa falta de habilidade para lidar com as questões da vida, né? Dessas perdas que, assim, vão acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para eles, para essas circunstâncias, para essas situações, né? Então, o Hugo lá, como vai? Ele disse, né? O Hugo disse, muitas vezes a gente fica pensando muito nos problemas. Como eu falei, se a gente tem essa escolha. Às vezes parece que não, que aconteceu um problema, então eu não tenho outra escolha do que só pensar no problema. Mas a verdade é que você tem que pensar na solução, em como resolver aquilo. E se acontece, né, no caso, uma frustração, você tem que pensar, ok, o quanto isso é relevante para que eu deixe de fazer todas as minhas outras coisas. Não, eu vou sentir, vou me ficar frustrado, vou ficar triste, ok. Mas a partir do momento em que você aceita essa circunstância, porque ela já está ali estabelecida, então bola para frente, né? Não fica armazenando coisas que não são necessárias. E muitas vezes a gente age dessa forma, né? Fátima, obrigada, né? Eu coloquei a minha página para depois vocês acessarem. Bom, Gericleide, eu vou depois pedir para você me mandar uma mensagem inbox para que a gente possa discutir esse assunto de uma forma mais tranquila, né? Pra gente não fugir um pouco do tema da live. Mas aí depois você me manda mensagem pela página, né? E aí a gente conversa, você me explica melhor a circunstância para que eu possa, né, te dar alguma orientação um pouco mais objetiva, tá bom? Então, obrigada pelo elogio. Eu fico realmente muito feliz, como eu digo, né, de poder realizar essas lives, de realmente ter essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho, né, do que eu sei. Mas, então, né, voltando aos pontos, é a questão de perceber que nem tudo né, o mundo não gira ao redor dos nossos desejos, que é importante que a gente saiba que algumas coisas não dependem de nós, então a gente precisa conseguir trabalhar às vezes essa
esse falso conceito que a gente tem de que, não, eu tenho controle das coisas, eu tenho controle de tudo. Isso não é verdade. Né? A gente não tem esse controle de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Os imprevistos estão... Todos nós estamos suscetíveis a ter os imprevistos do nosso dia a dia. Só um minuto. Então, é importante que a gente consiga saber lidar com todas essas questões. Mas o mais importante é saber e é ter muito consciente de que a frustração, por mais que no primeiro momento ela seja um sentimento negativo ou ruim, né? Ninguém gosta de ficar sentindo isso, de ficar frustrado, lógico. A gente nunca gosta de um sentimento negativo, mas a frustração ela é essencial para a nossa constituição psicológica, para que a gente possa desenvolver essa resiliência, como eu falei, né? Essa habilidade apurada de lidar com as circunstâncias da vida de uma forma mais adequada, de a gente conseguir lidar com as nossas dificuldades melhor e que as frustrações sejam sempre algo que nos motive a tentar de alguma forma melhorar. Seja o nosso comportamento, seja a nossa forma de encarar as coisas, seja a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, todas essas questões, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser melhoradas. E, às vezes, é através de uma frustração que tem esse start. Falar, não, eu quero muito isso e se eu preciso fazer coisas ou eu posso fazer coisas para que isso aconteça, eu vou assumir essa responsabilidade de fazer, né? Então, aproveitar que, felizmente ou infelizmente, vão acontecer inúmeras frustrações na nossa vida, mas que a gente possa utilizar isso a nosso benefício, né? Então, vai acontecer, mas que a gente, né, saiba lidar com essas circunstâncias, ok? Olá, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Cal, boa noite, seja bem-vindo também. O Hugo tá dizendo que muitas vezes precisamos de uns conselhos de psicólogos. Então, eu sou muito suspeita de falar, eu acredito que todo mundo poderia ou deveria, pelo menos, experimentar uma vez na vida esse processo terapêutico, né? Mas não conselho, né? Fazer um atendimento psicológico, a gente não usa esse termo dentro da psicologia, né? A gente usa a questão de orientação, de atendimento, né? Já que o nosso, né? A nossa profissão, ela tenha, né, uma especialização. Então, eu recomendo sim, né, que todos procurem a questão. Não precisa pedir desculpa, não, imagina. É bom, é importante, né, para que a gente possa esclarecer também. Então, eu agradeço, né, por essa oportunidade. De qualquer maneira, então façam, procurem, busquem. E eu acho que é legal, né, principalmente a oportunidade da live, é de divulgar que existe possibilidade de você procurar ajuda. Isso é uma coisa muito legal, mesmo quando você se sente frustrado ou que tem alguma dificuldade, da gente não ter vergonha de pedir ajuda, de não se achar incapaz, eu não consigo resolver isso, então eu vou ter que procurar um psicólogo, ou vou ter que procurar, né, às vezes até, inclusive um psiquiatra, quando existe a necessidade de medicamento e tudo mais, mas eu sempre falo que você procurar resolver os seus problemas é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, né? Então, que realmente, quando você precisar de ajuda, você tenha essa iniciativa de procurar ajuda. Então, boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar, né? Eu peço realmente que vocês compartilhem a live. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações, melhor, né? Para que a gente, né, não se sinta sozinho quando acontecerem algumas coisas não tão boas, né, na nossa vida, e que a gente saiba como tentar de alguma forma resolver. Claro que não existe receita mágica.
Então eu vou fazer isso e realmente eu nunca mais vou me sentir frustrado. Não é isso. Como eu disse, vai fazer parte da vida. Mas a partir do momento em que você consegue estabelecer um comportamento e um pensamento de que isso pode ser encarado de uma forma melhor e que não seja tão, não seja uma experiência tão ruim, isso acaba repercutindo em tudo que está ao nosso redor, né? No nosso trabalho, na nossa casa e na nossa vida pessoal também. Então, gostaria de, para finalizar, né, essa live de hoje, pedir desculpa, né, pelas questões da tela, né, eu realmente nunca tinha acontecido isso. Mas obrigada por vocês terem me avisado, espero que vocês tenham aproveitado bastante a live de hoje. Agradecer novamente o pessoal do Portal Me pela oportunidade, né, pelo espaço. E nos vemos na próxima live. Como eu falei, se tiverem algum tema que gostariam, né, de ser tratado aqui, então, por favor, deixem nos comentários, que a gente, né, vai olhar com bastante carinho. Então, uma ótima noite, um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Um grande abraço.